Você já entrou em um site sem querer e teve a impressão que alguém do outro lado da tela estava te observando? Eu lembro de sempre me sentir apreensivo quando eu acessava esse tipo de site, porque você nunca sabe o que pode estar neles, já que são criados e hospedados por indivíduos e não empresas, então não tem moderação nenhuma. E você pode se deparar com coisas horríveis que vão te perturbar por dias até você conseguir tirar a imagem do seu cérebro. Mas mesmo com o desconforto e o sentimento de estar se intrometendo em um lugar e comunidade fechada para aqueles que já não estão doutrinados, eu sempre tive uma fascinação por eles. Especialmente aqueles sites que contam uma história e ficam na sua mente, que mudam sua perspectiva do que pode ser feito na internet. Atualmente é muito fácil achar que a única coisa que a internet pode oferecer são mídias sociais, e que se algo não está presente nesses meios, então basicamente não existe. Quando na verdade não é assim. Existe muito mais do que isso. Você só tem que se esforçar um pouco para conseguir achar. Sites pessoais e obras indies não vão aparecer na primeira página do Google. Você tem que se inserir nessas comunidades para conseguir interagir com certas obras, o que cria uma conexão bem mais íntima entre espectador e arte. Eight Eyes, de Yogurt 200, foi um desses sites para mim. Ele não foi o primeiro site nesse estilo que eu tive contato, mas ele foi o primeiro que eu decidi salvar o link para revisitar. E refletindo um pouco, o motivo de eu ter salvo esse link, eu acredito que foi porque Eight Eyes não é só um site que alguém fez por hobby, que eu estou acostumado a achar. É até difícil explicar o que Eight Eyes é. Seria uma webcomic, um visual novel? Não tem explicação nenhuma sobre o que Eight Eyes seja. E essa ambiguidade e falta de contextualização foi o que me cativou tanto e deixou essa obra tão alojada no fundo da minha cabeça. E eu acho que eu não estou sozinho. Até hoje tem pessoas que comentam nos vídeos recentes da criadora perguntando: o que é isso? No site é auto-intitulado como sendo um web project, mas eu acho que webcomic é mais apropriado, já que web project dá uma ideia mais formal de um projeto técnico e não de uma história contada na internet. E lendo o conteúdo do site e vendo as artes extremamente expressivas, foi difícil não ser absorvido pela atmosfera estranha e alienígena. Os textos têm uma qualidade esotérica, como se ele fosse escrito em um outro dialeto, e tudo tem uma cor neon vibrante que chama a atenção. Eu acho que eu nunca vi cores usadas assim, com esses contrastes dos azuis e vermelhos que parecem que toda a silhueta dos desenhos tem. A arte tem uma qualidade muito difícil de descrever. É como se fosse aquelas pinturas cores pastel que o artista usou 1 litro de tinta para fazer, e dá pra ver o relevo das camadas de cores misturadas. E você tá vendo tudo isso para aqueles vidros que distorcem a imagem e deixam as proporções meio esquisitas. E é tão expressivo, você consegue sentir o que os personagens estão sentindo. Cada olho gigante desses estilos meio anime tem uma expressão diferente. Dá pra ficar olhando os detalhes dessas imagens por horas e não cansar. O site conta a história de Girl World, um mundo onde várias garotas diferentes habitam, junto com o restante das bestas que não são garotas. Supostamente cada garota tem um poder mágico especial, mas a maioria dos personagens não tem poderes, e além disso eles quase não são utilizados. O site segue os eventos do dia a dia de cada garota, como elas fazendo piquenique, visitando a casa uma da outra e jogando papo fora. Ele começa com a Green Girl acordando depois de dormir e ter seus olhos colados pelo Glue Dog. Depois ele segue um pouco com cada garota, os eventos que elas acabam participando, introduzindo cada uma, como a Infection Girl, que tem um poder maravilhoso de ter lepra, ou a Nurse Girl, que tem poder nenhum, mas possui conhecimento vasto sobre a área de Girology. Já fazia um tempo desde a última vez que eu tinha lido esse site todo, e durante toda a releitura eu tinha esse sentimento de aconchego e ao mesmo tempo uma tensão do medo de alguém entrar no meu quarto e me perguntar o que eu tava vendo, o que seria bem difícil de explicar. Tipo quando você encontra um lugar agradável para relaxar em uma praça, que talvez não está livre ao público, mas mesmo assim você fica lá, com aquela sensação de alerta caso alguém apareça, sem conseguir relaxar de verdade. Também tem algumas páginas explicando o mundo mais aprofundadamente, como o processo de nascimento de cada garota, que é até bem estranho. Alguma coisa sobre uma deusa chamada Conejoes e a superpopulação de coelhos na lua, e com a queda de alguns deles para a terra, eles acabam germinando no solo e virando o cérebro das garotas. Yogurt 200, ou Sofá, também tem um Tumblr com mais artes desse projeto, e nele tem bastante arte boa que não tá no site, com as minhas favoritas sendo as que emulam a capa de revista e os quadrinhos da Green Girl vendo TV. Ela também fez alguns visual novels, dos quais eu só joguei o Heart Love Power Temple. E como eu paguei $7 por ele, eu vou fazer o meu dinheiro valer e mesmo que não encaixe perfeitamente na temática do vídeo, eu vou falar o que eu achei dessa experiência.
que demorou mais de 8 horas pra terminar. Eu sei que eu sou um leitor meio lerdo, mas mesmo assim, na página do itch.io do jogo fala que a duração é de 3 a 6 horas. O que me lembrou que os jogos de tabuleiro sempre colocam um tempo de duração de uma partida sendo menor do que o tempo que você gastaria pra jogar de verdade. Só pra não desanimar o comprador que vê 6 horas pra jogar uma única partida de Risk. Antes de tudo, eu tenho que avisar que, obviamente, eu vou dar alguns spoilers do jogo, já que a natureza dos VNs em geral é que não tem como ter discussão sem comentar da história de alguma forma. Da mesma forma que Eight Eyes é apresentado com textos estranhos, o jogo também tem diálogos igualmente alienígenas, que você vai ter que decifrar por conta própria, o que provavelmente contribuiu para as minhas horas, com eu tendo que ler uma frase 7 vezes até ela finalmente registrar na minha mente. O diálogo tem uma qualidade bem mais caseira e não programada. Os personagens e as cartinhas que aparecem esporadicamente têm aquele fio de uma mensagem em um group chat, com erro de digitação e muita profanação. The future feels so fucking amazing. Oh my god. It feels so fucking good. Fate fulfillment. Oh yeah, it feels fucking good. It feels so fucking good. Mas de um jeito bom, o que deixa tudo autêntico e natural. Especialmente essa parte em que você folheia alguns livros e todos são tratados como o equivalente de uma bíblia ou escritura de grande importância, mas na verdade são escritos como um blog dos anos 2000. E isso me fez rir. A história começa introduzindo a Conja, ou Conra, que acabou de ser aceita para ser uma das 4 Love Maidens da 100ª geração de coelhos do planeta Vênus, que é basicamente uma função de um monge, onde você vai ficar estacionado em um templo adorando um coração gigante no céu. Depois de se despedir da sua colega de quarto, Ponja, você chega no templo e conhece as outras 3 Love Maidens. A Heroja, que é a inteligente do grupo, Faroja e Teja, que são gêmeas siamesas, o que nesse mundo dá a elas um poder psíquico maior do que o normal, e Mioja, a Temple Maiden, que age como a chefe e cuida das 4 e do templo em si. Eu gosto bastante do fato que você entra um pouquinho na cabeça de cada uma e fica sabendo um pouco de quem elas são e de onde elas vieram, o que se presta a uma boa caracterização, dando pra sentir a dinâmica das garotas e um pouco do monólogo interior de cada uma, com uma reflexão que a Mioja tem no final do jogo, na questão de inspiração das Love Maidens, que ao contrário do restante do planeta, acabam inspirando ou deixando de existir depois de algum tempo, com ela lamentando a perda do seu amor na primeira geração. Eu gostei especificamente do romance entre a Conja e a Teja, pela qualidade bem inocente e fofa do amor entre elas, com muito mimo e palavra de afeto, o que te deixa conflitado quando inevitavelmente a Conja ingere os restos da irmã da Teja, depois da Faroja, a minha personagem favorita, ter derretido de dentro pra fora, tudo com o objetivo de transformar as 4 em deusas universais e fazer Vênus atingir a sua maturidade cósmica, que é meio que o objetivo final das Love Maidens. Elas adoram o coração no céu para conseguirem fazer o planeta atingir a maturidade cósmica, o que resulta com as 4 sendo promovidas para Rabbit Maidens, e cada uma sendo designada para ser responsável por um corpo celestial do nosso sistema solar. A Heroja vai para Pluto, a Teja fica com Vênus, a Conja vai para a Lua, a nossa Lua da Terra, e Faroja fica com o nosso planeta Terra. Ou pelo menos ela vai ficar quando ela reencarnar no mundo de Eight Eyes, que se passa na Terra. Girl Road é a Terra. E a Conejoes, que aparece no site como uma deusa, é a Conja do jogo. Olha, ela guardou o coelhinho de presente da Teja. O jogo fica um pouco estranho e honestamente cansativo pro final, mas não tanto para eu começar a esquipar o diálogo como em alguns outros jogos, mas o suficiente para me deixar esgotado, dando uma pausa em cada meia hora para fazer qualquer outra coisa. Algo que não aconteceu com o simulador de Office Boy Martyr 2021, One Shot in the Dark, Now I'm Dead. Um outro visual novel, ou parecido com o visual novel, dessa vez disponível de graça para acessar e jogar completamente pelo navegador, nesse site que está na tela, que tem um runtime bem mais alinhado com a minha capacidade de interpretar palavras, como eu conseguindo terminar ele em uma sessão só. Você assume o papel de um hacker, acessando um terminal e conversando com uma IA em um mundo pós-apocalíptico em busca da verdade sobre o que aconteceu no passado e o que causou o apocalipse. O jogo é bastante imersivo. Eu não vou entrar muito na história dele, já que o jogo demora entre 30 e 40 minutos para terminar, e é de graça. E também porque eu não sei se conseguiria dissertar a história de uma forma que seria minimamente interessante, e não apenas uma regurgitação dos principais eventos que aconteceram. Ele tem uma forma bem não linear e meio desorientadora de apresentar a história, o que adiciona ao mistério da trama, e te dá uma ótima sensação quando começa a juntar as peças do que pode ter acontecido. Ele está muito interessado em jogar mesmice de geopolítica na sua cara, descrevendo como os representantes de cada nação do mundo se expressam na Assembleia da ONU antes de tudo acabar. O que é uma trama fictícia de geopolítica que na verdade não tem relação nenhuma com a realidade.
e só existe para dar um ar de mistério e intelectualidade, além de uma desculpa para o plot seguir para frente. Não que esse jogo não caia nessa categoria. Eu diria que o retrato das relações internacionais aqui são bem fiéis, especialmente na atualidade. Eu não tive o prazer de conversar com outra pessoa que também jogou o jogo, mas se eu tivesse, eu tenho total certeza que a gente teria uma interpretação completamente diferente uma da outra sobre a motivação que levou a esse apocalipse. Eu diria que o maior fator que fez esse jogo ficar marcado pra mim foi a gameplay, que mesmo consistindo em tarefas simples como verificar e-mails, ouvir gravações de áudio e ler notícia, ele consegue ser tão tátil e charmoso, especialmente os áudios, que me surpreenderam dando uma voz para alguns dos personagens, que eu estava lendo a correspondência, mesmo que o cosmonauta tenha um inglês perfeito e nenhum traço de sotaque russo. Ashkario here. I saw a brilliant flash over the ionosphere and immediately ordered the whole... Além do tom em geral do jogo ser bem diferente dos seus contemporâneos, sendo muito mais sério e sombrio com a UI descolorida e minimalista, e emulando um sistema operacional até que bem fielmente considerando os outros jogos que tem essa vibe de computador, com a música sendo muito boa também, dando uma ansiedade e um senso de urgência, mesmo que o jogo não tenha um tempo limite de verdade. Eu até fui fora do meu caminho para escutar essa música enquanto fazia janta ou só relaxando. E lendo todos esses artigos chatos sobre picuinha da República Popular da China e Estados Unidos, com certeza me deu vontade de ler uma matéria de verdade sobre o futuro do futebol americano. 17.776, ou Como Será o Futebol no Futuro, por John Boyce, é uma daquelas obras que fica na memória só pela premissa. A pitch dessa história é uma das coisas mais extravagantes que poderia existir. Tá, imagina um futuro distante, tipo 15 mil anos no futuro, o ano 17.776, para ser mais específico, e nesse futuro todo humano é imortal, mas mesmo assim todos vivem na mesma forma que viviam no século XXI, trabalhando, tendo rotinas e andando em carros movidos a gasolina, que não voam, são terrestres. E ao invés de explorar a humanidade nesse estado, ou o porquê isso aconteceu, a gente vai focar especificamente na evolução absurda de forma de jogar o futebol americano. Ah, e isso tudo vai ser observado pelos olhos dos nossos protagonistas principais, que são satélites vivos a anos-luz da Terra, o Pioneer 9, o Pioneer 10 e o Juice. Não tem como não achar isso interessante, especialmente para mim, já que eu amo essas séries Slice of Life sobre robôs que giram em torno da aterrorizante passagem incessante do tempo. Eu tenho que confessar uma coisa, quando eu comecei a escrever esse script, eu não tinha terminado de ler 7.777. Eu tinha lido grande parte, mas não tudo. Eu também não pretendia terminar. Esse vídeo já tá demorando o suficiente para sair do jeito que tá. Então, quanto menos coisa eu precisar fazer para terminar ele, melhor é. E eu planejava conversar fiado e encher a linguiça nessa parte, só com o contexto do que eu já tinha lido, e dando uma folheada no resto para pegar a vibe geral. Foi aí que eu vi, ao navegar despercebido pela minha homepage do YouTube, uma mensagem direta dos céus. 17.776. What Football Will Look Like in the Future, a Play Adaptation. Eu não estava acreditando nos meus olhos. Uma adaptação teatral de boa qualidade, com cada personagem tendo uma voz diferente. Nem preciso dizer que eu estava saltitando de animação. É uma adaptação até que bem fiel e divertida de se ouvir. E eu adorei a interpretação que eles fizeram, com a escolha dos dubladores dos personagens. Como o Juice, que é meio irritante e tem uma boca bem suja, sendo dublado por um homem e tendo a entrega das suas linhas feitas de uma maneira muito juvenil. Lembrando aquele seu amigo que é meio fracassado, mas tem uma boa prosa. Mesmo que um de cada 5 palavras que sai da boca dele seja um palavrão, ou um tá ligado. A dublagem é tão boa que dá vontade de chorar de alegria. As emoções ficaram tão nítidas e cruas, especialmente com a performance da ator da Pioneer 9, que pode ser bem víscera. Além do fato das linhas serem ditas em voz alta, conseguindo dar um ponto de exclamação a mais em algumas cenas e aumentar a comédia em outras, como na parte que uma personagem tem que conectar no Bluetooth de um carro. Dial Tracy. Dial Tracy. The Crotus phone disconnected. Connected to... Eles optam por omitir algumas seções da obra, provavelmente por falta de tempo ou só para manter o flow melhor e mais natural na hora de ler. O que eu acho que é uma decisão certa. 17.776 não tem uma história de verdade. Ele só te dá a premissa de um cenário bizarro e explora algumas facetas dele. Então pular algumas cenas acaba não gerando muito impacto no espectador. Se você tiver 2 monitores, eu recomendo colocar o vídeo em um e ir seguindo a leitura no outro, porque além disso te dar uma imersão maior,
Você também vê toda a arte que foi feita na apresentação e o que foi mudado no texto para falar. Tem uma mudança específica que eu achei bem da hora. No texto tá escrito: "Oh, look at you, you're using apostrophes, you're punctuating." Que quer dizer que o Juice está falando de uma maneira mais formal. Nesse contexto ele está tentando apresentar uma coisa que significa muito para ele, para a Pioneer 9. E na peça, como é tudo falado, ao invés deles falarem isso, a Pioneer 10 fala: Ooh, look at you, you're using figurative devices, you're waxing poetic. Que quer dizer a mesma coisa, mas ao invés de parabenizar a sua pontuação, ela parabeniza a forma que ele está se articulando na fala. Por mais que o título da obra ensinou que só tem a ver com o futebol, eu diria que a verdadeira substância não está no futebol, mas sim no porquê do futebol. Depois de tantos séculos, a humanidade ainda joga esse jogo. Ela batalha contra o tédio de se viver para sempre. Depois da imortalidade, a vida na Terra não virou uma utopia. 17.776 te dá muito para pensar e deixa você tirar sua própria conclusão. Será que a estagnação da humanidade é uma coisa boa? Ruim? Será que importa? Se você gostou da parte dos jogos absurdos com regras complexas demais para entender, como o jogo 27 que o Juice parece estar fixado, você vai amar a continuação de 17.776, 20.020, que foca exclusivamente em um só jogo, criado parcialmente pelo Juice, o Bowl Game, jogado por 111 times diferentes, com 111 bolas diferentes e 111 campos diferentes, que se estendem até o limite das bordas do United States continental. Essa história segue Nick e Manny, um casal que joga pelo San Diego States, um time que, por causa da angulação do seu campo, é o azarão do jogo. Isso porque os jogadores não podem sair da área do jogo por mais de 10 segundos, sendo desclassificados caso quebram essa regra. E como o campo de San Diego não intersecta com nenhum outro campo, fica impossível eles jogarem, a não ser que eles conseguem atravessar o espaço entre o fim do campo deles e o campo mais próximo do outro time sem serem desclassificados. 20.020 é bem mais focado e denso do que 17.776, contingentes de detalhes obscuros do passado americano sendo entrelaçados durante a história, através de recortes de reportagens e fatos de trivia, o que deixa a experiência de ler e observar essas informações bem mais legal do que deveria ser. Tem várias outras histórias que você pode acabar se deparando por aí enquanto navega pela internet, seja em fóruns, recomendação por amigo ou recomendação do algoritmo. Brawler foi um artista que eu conheci em uma época que eu estava utilizando o Twitter, antes de eu decidir parar de me torturar. E ele era um dos vários artistas 3D que eu seguia, mas eu sempre tive um carinho especial pelo estilo dele. Carinho esse que só cresceu quando eu descobri os seus outros projetos mais interativos, como seus jogos e especialmente seu site, o Brawler's World, que tem simplesmente um design perfeito. Com cada sound effect e detalhezinho da UI, como os demôniozinhos pulando quando você passa o mouse por cima deles, dando para ver o cuidado que ele teve para fazer uma coisa de boa qualidade. Brawler's World é um termo genérico para todos os projetos do artista, que conta algumas histórias vagamente associadas entre si. No site atual, o conteúdo dessa história acabou ficando em segundo plano, com ele focando mais no portfólio e propostas comerciais. Mas você ainda consegue acessar a versão antiga do site para dar uma olhada na história, além de poder assistir os seus vídeos e jogar os seus jogos. Um detalhe muito legal para mim é a página dos personagens, que na versão atual do site está bem vazia, com o único personagem acessível sendo a Junko. Mas a versão antiga permite você acessar uma página customizada para cada personagem, com os detalhes expressando a personalidade deles, e com um texto pequeno da lore e uma playlist exclusiva dos personagens. E eu tenho que dar uma nota aqui pela escolha das músicas, e o quão bom o gosto do Brawler é. Se não fosse ele, eu não teria descoberto vários artistas que eu escuto atualmente, principalmente a banda Etro Anime e a Estero. Além de ele também ter um bom gosto em carros. Tem outras obras muito famosas na internet, mas que acabaram caindo no esquecimento, como o Homestar Runner, que tem um show no Flash muito legal. Eu não vou fingir saber alguma coisa sobre Homestar. Assim como a maioria de vocês, eu só fiquei sabendo da existência dele pela aparição do Strong Bad naquele jogo de pôquer, junto com a revelação do significado da sigla da Pax, que vem desse safado aqui, o Taiko. Uma das mais famosas é Homestuck, que talvez seja a webcomic mais reconhecida da internet. Porém, depois de várias tentativas de ler ela, eu decidi que ela era impenetrável demais para mim, já que eu sempre acabava dropando e esquecendo toda a história complexa. Além de eu nunca sentir que eu estava gostando de ler, então eu decidi que simplesmente não é pra mim, o que não é uma crítica a ela. Eu tenho certeza que se você gosta desse tipo de história mirabolante e gigantesca, cheia de conceitos estranhos, você provavelmente vai gostar de Homestuck. Eu só acho que eu não faço parte do público-alvo dela. Mas, se assim como eu, Homestuck for um pouco demais pra você,
talvez Vast Error seja mais adequado. Ele é uma fancomic que teve reconhecimento do próprio criador de Homestuck, que na minha humilde opinião é bem melhor do que Homestuck. Claro que isso é questão de gosto, e talvez eu mude a minha opinião quando eu finalmente criar a coragem e me forçar a terminar Homestuck. Mas na forma que as coisas estão agora, eu prefiro muito mais a webcomic que só tem trolls, e nenhum humano, já que eles eram a minha parte favorita de Homestuck. Talvez eu esteja cego pela nostalgia de quando eu descobri Vast Error, já que eu tenho muitas memórias gravadas no meu subconsciente de eu lendo as páginas em uma padaria, tomando café e comendo pão de queijo, enquanto eu esperava dar horário para minhas aulas de direção da autoescola. E eu também lembro de ficar escutando essa música em repeat na noite anterior do meu exame de direção. E aí eu vou lá e faço a melhor baliza já vista e falho miseravelmente na primeira esquina, na parte que você tem que dar uma volta pelo quarteirão. Vast Error segue uma história bem similar à sua inspiração, com um grupo de jovens sendo forçados a jogar um videogame de grandes proporções com o futuro do mundo em jogo. E ele ainda está sendo atualizado até hoje, então você ainda consegue ter aquela ansiedade e entusiasmo pelas páginas novas. E o melhor momento para começar a ler é agora.